Aceitaria me ajudar a liquidar os Cavaleiros de Bronze que mataram Misty e os outros? É claro que aceito, China. Vou gostar muito de vingar nossos amigos. Transformarei os Cavaleiros de Bronze em pedras. Algol, o Cavaleiro de Prata de Perseu, faz parte do segundo grupo de Cavaleiros de Prata enviados ao Japão pelo Santuário. Seu trunfo mais formidável é o escudo capaz de petrificar quem o olha. No mangá original, com Shaina, Jamian, Capela e Dante de Cérbero, Algol constitui um grupo de Cavaleiros de Prata encarregados pelo grande mestre de destruir o Coliseu Graad e sequestrar a líder da fundação Saori Kido, que protagonizou lutas entre Cavaleiros de Bronze, infringindo assim as regras do Santuário. Mais tarde, Capela, Dante e Algol se juntam a Shaina na beira da ravina onde Seiya mergulhou momentos antes com Saori. Então todos sentem com surpresa um cosmo superior ao dos Cavaleiros de Ouro se desdobrando do fundo da ravina e chegam à conclusão, incrédulos, de que apenas Atena possui energia de tamanha intensidade. Chegando ao fundo da ravina, o grupo percebe a derrota de Jamian para Ikki. Após as sucessivas derrotas de Capela e Dante, Algol assume. Ele rapidamente petrifica Shun e depois Yoga com seu escudo de medusa, deixando apenas Shiryu, já que Ikki tinha deixado o local e Seiya estava inconsciente. Ao final de uma dura luta, o Cavaleiro de Dragão resolve furar seus olhos para frustrar a armadilha armada pelo escudo do oponente. Algol é então derrotado pelo golpe Dragão Supremo Ascendente. No anime, o curso desta passagem difere significativamente no que diz respeito ao Cavaleiro de Perseu. Algol não é responsável pela destruição do Coliseu Graad ou pela recuperação da armadura de ouro de Sagitário. Nesta versão, seus companheiros de armas são Shaina e Esparta. Algol é recrutado por Shaina no santuário depois que este punir um trio de desertores petrificando-os com seu escudo. Aiolha de Leão também presencia a cena depois de ter apelado em vão à clemência do Cavaleiro de Prata. Algol luta contra os Cavaleiros de Bronze em uma ilha perto do santuário, onde caiu o avião que os transportava para o santuário. Ele luta brevemente com Seiya de Pégaso e os dois cavaleiros parecem estar empatados durante seu único encontro. Ele petrifica Seiya ao mesmo tempo que Shun. Ele nunca conhece Saori, Ikki e Yoga porque todos eles estão ausentes da cena do confronto. Ele, portanto, não petrifica o Cavaleiro de Cisne. Ele também enfrenta os três Cavaleiros de Aço, que interrompem momentaneamente sua luta contra Shiryu. No entanto, ele os domina facilmente com seu rosto demoníaco da Górgona. Na saga de Hades do mangá, durante sua convalescença nos 5 Picos Antigos, Shiryu tem um pesadelo que o faz reviver sua luta contra Algol. Este último se transforma em um gigante de pedra para capturar o Cavaleiro de Dragão, antes que ele acorde. Na saga de Hades do anime, ao contrário do mangá, Algol é um dos cavaleiros ressuscitados por Hades. Como todos os seus companheiros, ele joga um jogo duplo e de fato permaneceu leal a Atena. Com seus companheiros Capela e Dante, ele vai até os 5 Picos Antigos. Lá ele questiona Shunrei para descobrir onde estão o velho mestre Shiryu, mas é interrompido por Shiryu que derrota rapidamente o trio. Em Ômega, Algol é mencionado diversas vezes durante a luta entre seu sucessor Mirfag de Perseu e Rio do Dragão. Na adaptação em Saint Seiya, Cavaleiros do Zodíaco, a passagem é geralmente semelhante ao mangá original sobre Algol, com algumas diferenças. Yoga luta brevemente contra o Cavaleiro de Prata e é nesta versão quem emprega a estratégia de observar no reflexo de seu escudo para evitar olhar diretamente para Algol. O progresso da luta contra Shiryu é mais rápido e Algol nem usa seu golpe. Em Saint Seiya, Odisseia no Tempo, Algol está representado em uma ilustração dedicada ao arco dos Cavaleiros de Prata no resumo que serve de introdução a este volume. Habilidades. O principal trunfo de Algol é seu escudo da Medusa, capaz de petrificar seus oponentes. Como um Cavaleiro de Prata, sua velocidade está normalmente entre Mach 3 e Mach 6. O cosmo de Algol é grande, como observado por Ikki no mangá e Shiryu no anime. Apesar disso, Algol não demonstra muita resistência física uma vez que seu escudo é destruído. Observação de nossa equipe. Algol é com Misty um dos Cavaleiros de Prata mais notáveis dessa era, e muito popular entre os fãs. Seu poder muito particular lhe permite dominar muitos oponentes, e força Shiryu a fazer um imenso sacrifício, o que mostra aos leitores que nossos heróis não são indestrutíveis. Ele é um homem muito confiante de seu poder, e não se incomoda com Ikki quando este se livra facilmente de 2 outros Cavaleiros de Prata. Assim como a maioria dos Cavaleiros de Prata, Algol acaba de ser enviado em uma missão para punir os rebeldes que usaram suas armaduras para ganho pessoal,
e por isso é muito provável que ele realmente acredite que está servindo à vontade de Atena através do grande mestre. Na série de TV, Algol não parece cego pelo seu próprio poder, e sabe reconhecer seu adversário, no caso de Shiryu, a quem parabeniza ao morrer, atordoado por ter conhecido tal homem. No mangá, porém, Algol é apenas surpreendido por Shiryu, sem ter a oportunidade de dizer uma palavra sequer. O anime, porém, acrescenta uma cena que muda muito a percepção do personagem Algol ao mostrá-lo transformando crianças que fugia de santuário em pedra, o que tende a apresentá-lo como um personagem cruel nesta adaptação. O personagem em sua versão Saint Seiya Cavaleiros do Zodíaco é bem menos marcante, sua luta sendo apressada por falta de tempo, número limitado de episódios por temporada. Além disso, ao contrário de seus companheiros, ele não tem a oportunidade de regressar durante a Batalha das 12 Casas e, portanto, perde a oportunidade de reabilitação. Referências e mitologia. Perseu era filho de Zeus e Danae. Esta última era filha única de Acrisius, rei de Argos. Este último, decepcionado por não ter filho, acabou indo ver o oráculo de Delfos que lhe disse que um dia seria morto pelo neto. Por medo, ele trancou a filha em uma torre. No entanto, Zeus entrou pelas grades da janela na forma de uma chuva de ouro e fez amor com Danae, que mais tarde deu à luz Perseu. Preocupado com seu futuro, Acrisius optou por exilar a filha e o neto, em vez de matar um filho de Zeus, o que provocaria a ira divina. Eles os colocaram em um baú abandonado no mar e finalmente chegaram à ilha de Sérifos, onde o pescador Dictys os coletou e criou Perseu. Medusa foi uma das Górgonas. Ela também era a única mortal do grupo, ao contrário de suas irmãs imortais. As Górgonas eram monstros femininos com garras afiadas e também um olhar capaz de petrificar quem as olhava. Medusa também tinha cobras no lugar do cabelo. Nos mitos antigos, as três irmãs são filhas do monstro marinho Queto e do deus do mar Forces, filhos dos deuses Pontos e Gaia. Perseu partiu em busca do monstro para oferecer sua cabeça à sua pretendente, consultando primeiro as horríveis irmãs Graeia, de quem roubou o olho único para chantageá-las, permitindo-lhe obter informações sobre a posição das ninfas do norte. Ele foi vê-las, que lhe deu as sandálias de Hermes, o escudo de Atena e o capacete de Hades que permite ficar invisível. Além disso, Hermes veio pessoalmente e apresentou uma espada curva de adamantina ao herói. Perseu partiu então em direção à costa onde viviam as Górgonas, e conseguiu decapitar Medusa indo em sua direção graças ao reflexo no escudo de Atena, que lhe permitiu não olhar diretamente para o monstro e, portanto, não ficar petrificado. Do pescoço do monstro surgiram Crisaor e Pégaso, cujo pai era Poseidon. Perseu tomou Pégaso como montaria. Ele colocou a cabeça de Medusa em um saco e retornou ao seu país, após ter devolvido os objetos mágicos. Ele também conheceu Andrômeda no caminho. Mais tarde, durante os jogos fúnebres realizados em homenagem à morte do pai do rei Teutamidas, Perseu lançou um disco com muita força e o objeto atingiu o rei Acrisius, que matou o velho instantaneamente, cumprindo assim o seu destino. Perseu e Andrômeda tiveram muitos filhos que criaram a linhagem das Perseidas, da qual o herói Hércules é um dos descendentes distantes. Perseu é uma das 88 constelações oficiais e já fazia parte das 48 constelações antigas definidas por Ptolomeu em seu Almagesto. É claro que se relaciona com o herói lendário, e sua estrela mais famosa é Algol, que representa o olho da cabeça da Medusa segurada por Perseu. Este nome é retirado do árabe, que significa demônio. Durante sua breve luta no anime, Algol escolhe Shun, cavaleiro de Andrômeda, como seu oponente, dizendo que ele é um jovem bonito. Acenar para o fato de que Andrômeda era esposa de Perseu? De qualquer forma, seja no mangá ou no anime, Shun continua sendo a primeira vítima de Algol. Observações. Na saga de Hades, Algol faz um retorno que não aparece no mangá como um espectro ressuscitado por Hades. Nesta ocasião ele luta novamente com Shiryu, mas não usa seu famoso escudo. É possível que as habilidades do verdadeiro escudo Medusa sejam bastante únicas, visto que estão ligadas a um episódio mitológico. Podemos supor que Hades não poderia ter criado uma sobrepeliz simulando isso, ou não quis. Também podemos assumir, por outro lado, que Algol possui um novo escudo, mas não utiliza, porque por um lado Shiryu é cego, e por outro lado o objetivo dos renegados não era matar os Cavaleiros de Bronze, mas sim testá-los. Nesta saga, o trio formado por Algol, Dante e Capella pode parecer estranho para quem só viu a série animada Saint Seiya. Jamian parece então ser uma escolha mais lógica, mas é perfeitamente coerente na perspectiva do mangá, onde esses três Cavaleiros de Prata aparecem ao mesmo tempo, Jamian já tendo morrido nessa época. Quando Camus explica o princípio do zero absoluto a Yoga,
A armadura de Perseu é escolhida para ilustrar a Ordem dos Cavaleiros de Prata. Um Cavaleiro de Perseu aparece no século XVIII em Saint Seiya The Lost Canvas, mas é rapidamente derrotado por Deuteros. A armadura de Perseus no mangá e no anime são muito semelhantes. A maioria dos Cavaleiros de Prata tem perneiras curtas no mangá e completas no anime, mas Algol tem completas em ambos os meios. As diferenças mais notáveis entre as duas versões são os padrões da saia, o emblema do capacete, as barbatanas dos tornozelos e o formato dos painéis da saia. A linha de bonecos de Perseu leva em conta essas diferenças, oferecendo peças para fazer as duas versões do cavaleiro. Na versão animada, Algol é loiro castanho. De acordo com o especial Cosmo, lançado em 1988, o cabelo de Algol deveria ser azul no mangá, e sua armadura é prateada. Por outro lado, páginas coloridas pré-publicadas na Weekly Shonen Jump, em 1987, incluídas na edição Kanzenban do mangá, em 2006, mostram um Algol loiro. Quando o escudo da Medusa é destruído, Seiya, Shun e Spartan voltam quase que imediatamente ao normal. Desse modo, é possível que os 3 desertores do santuário também devem ter voltado ao normal, mas como teve a cabeça esmagada por Algol, com certeza foi sua única vítima fatal. Algol tem uma breve participação no jogo Saint Seiya Pachinko, onde volta a aparecer tendo a função de guarda do santuário junto com Mist e Jamian, tenta impedir a chegada de Seiya, Marin e Shun ao primeiro templo de Ares. Nesta versão, Algol é derrotado por Marin, Mist por Shun e Jamian por Seiya. Para finalizar, Algol fica em nossa classificação como A, que tem como base os Cavaleiros de Prata. Essas vozes são dos Cavaleiros de Prata. Mas por que seus cosmos estão malignos? O que foi que aconteceu com eles? Isso é fácil de responder. Voltamos à vida graças ao poder do Imperador Hades. Imperador Hades? Por isso... Shiryu! Yeah! Shiryu, viemos tomar sua vida e a do mestre ancião.